Fala, campeões, bom dia, tudo certo? Vamos lá para o primeiro podcast do ano. Como é que vocês estão? Deixar só um tempinho pra galera, dar uns 3 minutos pra galera chegando. Quem for chegando aí, deixa eu baixar aqui. Quem for chegando aí, seja no replay ou agora, vai enviando pra pessoas que você sabe que tem interesse pelo emagrecimento. Hoje eu vou revelar alguns segredos aqui, com base nos princípios milenares das artes marciais. Bom dia, mano, tudo bem, mano? E aí, tá treinando você? Nunca mais te vi. Vou trazer aqui alguns princípios pra galera que tá querendo, que tá acima do peso, né? Que as artes marciais podem trazer pra ajudar nesse desbloqueio aí. Tem muita pessoa que vem tentando de várias formas, há muito tempo emagrecer, aí não consegue. Assim. Então, vamos. Entendi, não tá mais treinando no trampo, né? A luz tá legal aí pra vocês. O áudio tá legal. Deixa eu centralizar aqui. Tinha esquecido de ligar a luz aqui, o ring light. Ficou melhor? Show, então. Como é que tá a música? Tá muito alta aí? Tá bom? Valeu, obrigado. Então vamos lá. Primeiro PowerCast de 2022. Eu fazia o PowerCast há até um ano e meio atrás. Trazia profissionais da área de saúde, trouxe fisioterapeuta, nutricionista, odontologista, tudo fazendo ligação com a saúde integral, né? E hoje eu reinicio o PowerCast sozinho, mas irei voltar com convidados também à noite, que fica um horário melhor para os convidados participarem. Então hoje eu quero mostrar a vocês aqui a base para comprovar que os princípios milenares das artes marciais podem ajudar não só na preparação do lutador, não só para a luta, né? A arte marcial, há mais de 1000 anos atrás, ela foi criada para a guerra, né? Por isso o nome marcial. Ela era arte de guerra. Então quero provar para vocês aqui que ela não foi criada somente para a guerra. Bom dia, OB. Ela não foi somente criada para a guerra. E os princípios da arte marcial, ela pode nos ajudar em vários outros processos. E eu vou especificar mais durante esses meses no emagrecimento, porque eu vi muitas pessoas, né, com essa dificuldade. A maioria das perguntas que eu recebo é sobre perca de peso, né? Então eu resolvi trazer essa fatia dos princípios milenares das artes marciais que vai ajudar você a perder peso. Né? Se você observar o histórico dos lutadores, é muito raro um lutador gordo. Só os acima do peso, só os lutadores de sumo, por exemplo, que tem que estar com peso, né, elevado. Tem que estar com peso, tem que estar acima do peso mesmo. Mas se você observar todos os lutadores, tanto esteticamente quanto em relação à saúde, né? Os lutadores que realmente levam a sério os princípios das artes, da arte milenar, né? Das artes marciais que eles treinam. Porque, claro, tem as exceções. Você pode ouvir falar de algum lutador que não está com a saúde muito boa ou teve uma parada cardíaca, mas se você observar, ele não seguia bem os princípios. Ele usou anabolizante, né? Ou às vezes teve overtraining, não deu importância ao descanso. Né? Então, um exemplo muito mais próximo da gente aqui, que foi no Brasil, são dois mestres que transformaram o judô japonês, né? O jiu-jitsu, se não me engano, no jiu-jitsu brasileiro, que hoje é o jiu-jitsu mais forte do mundo. Eles tinham
né? Como princípios não só ensinar os alunos a se defender, não só ensinar só os golpes, mas sim ensinar o estilo de vida deles, de alimentação, de descanso, de hábitos, né? Os alunos dele não comiam, se eu não me engano, não comia carne de porco, né? Eles criaram dieta, os mestres são Carlos Grace e Carlson Grace. Eles tinham uma dieta, eles criaram a dieta Grace, onde eles passavam para os alunos a forma que eles se alimentavam com base em frutas e verduras. Então, eles pegaram os princípios que, por exemplo, o Japão tem muito forte, né? A maioria das artes marciais judô, o karatê, as principais são do Japão. Então, lá no Japão, eles têm uma cultura muito forte nessa questão de disciplina, alimentação, dedicação, que são fatores que ajudaram. Bom dia, Dina. São fatores que ajudaram os lutadores a ter mais saúde, manter o peso, né? Se você tem uma pesquisa que eu estava vendo esses dias que lá em Okinawa, que é a ilha no Japão onde o karatê foi criado, é a cidade, é a ilha, né, a parte do Japão que tem pessoas com mais idade, tipo, pessoas centenárias, tem 100 anos lá é uma idade comum. Aqui no Brasil é mais difícil você ver uma pessoa que tem 100 anos, lá é comum, né? As pessoas vivem por mais tempo. Porque lá, a ilha que foi criado o karatê, né? A maioria das pessoas treina karatê. Eu chuto que quase 99% treinam karatê. E aí, as que não treinam, ela tem os princípios milenares das artes marciais, porque os princípios foram criados com base na cultura do Japão, que é uma cultura muito forte na disciplina, né? Eles têm uma cultura muito forte na alimentação variada, que eles montam o prato deles com base no colorido, né? Sempre tem que ter um alimento de cada cor. Isso, nutricionistas já falaram que enriquece a fonte de nutrientes, fonte de substâncias que o nosso corpo precisa para se manter funcionando bem. E quando ele está funcionando bem, ele fica no peso ideal, ele fica com a saúde blindada, né? Isso fortalece, né? Proporciona uma qualidade de vida melhor e uma longevidade, né? Que é o marco daquela ilha lá de Okinawa, que são as pessoas mais velhas do mundo, e não velhas debilitadas, mas velhas ativas, são de lá de Okinawa. E aí, com base nisso também, o que entra, tipo, as pessoas que não treinam artes marciais, né? Eu presumo que por causa da cultura forte lá no Japão, da disciplina, eles entendem que precisam ter ali o seu gasto calórico por dia, suas atividades com frequência, né? Não é à toa que eles têm idade avançada, mas também são idosos assim que não são dependentes, eles se movimentam, né? Lá tem muita questão de lavoura, eles trabalham e não perdem com o passar dos anos, assim como aqui, que eu já vi idosos aqui de 60 anos e já está debilitado, já está na cama, né, por alguma enfermidade, por que consequentemente veio de maus hábitos, né? Raramente é só genético, né? Tem muitas pessoas que falam assim sobre a questão de quando você tem um problema genético não tem como contornar. Na verdade é o contrário, quando você tem um problema genético você tem 25% de chance de ter aquele mesmo problema, aquela mesma enfermidade, mas isso não te condenou a ter isso. Você só vai ter que se esforçar um pouco mais do que a outra pessoa que não tem essa tendência, né? Mas você pode sim reverter, se você tiver esses princípios, os pontos chaves assim. Bom dia, Theo Ginanes. Bom dia, Theo. Beleza? Os principais princípios, parece redundante, que ajudaram todos os lutadores, né, ter uma saúde blindada, ter o corpo, né, na perfeita forma, né, podemos dizer assim, né, a disciplina de se alimentar bem, a disciplina de treinar quando tem que treinar, a disciplina de descansar corretamente, a alimentação, né, que a alimentação é uma das pernas da saúde, né,
de estar no peso ideal, você se alimentar equilibradamente, né? Não só a questão de quantidade, mas de qualidade, de você nutrir o seu corpo com os nutrientes necessários, né? Frutas, verduras, e o descanso. A disciplina vai te ajudar em descansar da forma correta. Então, toda arte marcial incentiva. Você já percebeu que todo pai quer colocar o filho quando é criança no karatê para se disciplinar, né? Mas com base na cultura japonesa, que o karatê veio do Japão, não é só disciplina, resiliência, dedicação. A ideia é que você tem que melhorar cada dia, aprender coisas novas. Esses princípios ajudam a pessoa que, por exemplo, nunca treinou nenhuma arte marcial, se ela entende esses princípios, passa a praticar esses princípios isolados, vai ajudar com certeza, né? Consequentemente, a você que, por exemplo, eu estou trazendo direcionado para perca de peso, vai ajudar a pessoa que está acima do peso. Porque o que faz a pessoa, de forma geral, estar acima do peso? A gente comparando com os lutadores, são coisas diferentes, né? Que geralmente o lutador não tem esses maus hábitos, são maus hábitos, né? Que é tipo de sedentarismo, que a pessoa, quando é sedentária, ela só acumula energia, só se alimenta, acumula energia no corpo e não gasta essa energia. Por ser sedentário, por ficar só assistindo, por fazer suas atividades cotidianas, que o corpo já sabe quanto de caloria vai gastar e guarda mais como gordura, né? No tecido adiposo. Então, a falta dessa prática de exercício com frequência faz você subir o peso, né? Passar do seu peso ideal. Além do sedentarismo, a falta de disciplina, porque a pessoa, quando é sedentária, é consequência da falta de disciplina, né? Ela não tem disciplina normalmente, né? Geralmente, para acordar no horário, para acordar antes do horário proposto. Bom dia, Lari. Ela não tem disciplina para se alimentar corretamente, não tem disciplina para se alimentar nos horários, nem para fazer algo que deve fazer. Por quê? Hoje tem muita... Bom dia, mestrão Yuri. Porque hoje tem muita facilidade. Então, se você não tem disciplina para fazer um prato saudável, você vai comer um miojo, você vai comer um fast food, que é um grande causador, por exemplo, os Estados Unidos é um dos países, se não o maior, no nível de obesidade. E também é um dos maiores, se não o maior, no nível de fast food. Então, toda comida, e a gente pode até generalizar para outras áreas da vida, tudo que é muito fácil não faz tão bem. Então, a falta o sedentarismo, a falta de disciplina para se alimentar, para se exercitar, para acordar no horário, por exemplo, e para aquela preguiça de fazer algo bem preparado, causa a gordura, né? Causa a obesidade, porque está acima do peso, causa a obesidade. Então, a pessoa é sedentária, não tem disciplina e não desenvolve a resiliência, porque é difícil, é um processo difícil, não posso dizer que é fácil, né? É aplicável, não é impossível, mas não é fácil você ter uma mudança de hábitos. Porque se você está acima do peso, isso é sinal de um hábito que você adotou, de uma crença, de uma série de decisões que até o seu cérebro está acostumado a tomar. E para você mudar isso, até o seu cérebro vai gastar energia, porque quando a gente muda um hábito, quando a gente aprende uma coisa nova, a gente cria uma trilha nova de neurônios. E isso gasta energia, nosso cérebro, nosso corpo é preguiçoso, não gosta. Então é difícil, né? É difícil com sedentarismo, bom dia, Wagner. É difícil sem as disciplinas e você tem que ter a resiliência, porque quando você vai começar a tomar essas novas decisões, essas novas atitudes, novos hábitos, o seu corpo vai querer te sabotar, vai querer te fazer parar, você vai sentir dor, vai sentir tudo de ruim para que você pare. Então você tem que ter a resiliência para continuar. É como se você fosse quebrado pelo seu próprio corpo e você continuasse. Você vai se sentir desmotivado, meu quase xará. Você vai se sentir desmotivado, mas você tem que se manter firme ali na disciplina, na atividade, em se propor a fazer, mesmo sem vontade. Porque é o único caminho, são princípios que, como eu falei na arte marcial,
quem treina arte marcial entrou, vários amigos que o mestre do meu mestre entrou aí, sabem, fica fácil pra gente, fica mais fácil pra gente, por quê? Porque, por exemplo, eu comecei a treinar karatê com 7 anos, então, tipo, isso já é natural de mim, eu persisti, porque eu tive que persistir pra chegar à faixa preta, por exemplo, né? No jiu-jitsu eu tive que persistir pra chegar à faixa roxa e não é fácil, entendeu? Só que a gente atribui à faixa um prêmio enorme que, tipo, não tem preço que pague, né? Não tem milhão. É como se, tipo, quem não treina arte marcial, mas que assiste esses reality show que tem prêmio em dinheiro. É como se fosse isso. É como se o prêmio, na verdade, o lucro vai ser maior do que o preço que se paga, né? Tipo, a conquista de alcançar a faixa preta, no caso que a gente está falando de peso, a conquista de alcançar o seu peso ideal, vale a pena você manter resistente, você se manter ali disciplinado, você exercitar a sua resiliência, porque mesmo sendo uma coisa que não palpável, a resistência, a disciplina, eles são músculos, né? Você tem que exercitar a sua disciplina para que você tenha uma disciplina forte o suficiente para te fazer alcançar o seu objetivo. Eu não sei se vocês aí tem alguma meta de, eu preciso perder tantos quilos, você me conte aí. Quanto maior a quantidade de quilos você precisa perder, na verdade, no geral, é mais difícil. Mas tem pessoas que precisam perder pouco peso, mas tem muita dificuldade de perder, né? E todo mundo tem a sua dificuldade, cada um com sua particularidade. Mas você precisa sempre, de qualquer forma, seja poucos quilos que precisa perder ou muitos, exercitar a sua disciplina diariamente, porque isso vai te ajudar não só nesse processo de perda de peso, né? O fato de eu ter desenvolvido a disciplina desde criança no karatê me ajudou em várias áreas da minha vida, né? Em me destacar em outras coisas, em ficar mais fácil passar por dificuldades, né? Quando eu servi o exército e na própria vida também. A história, eu anotei aqui pra falar um pouco sobre a história das artes marciais, que, como eu falei lá no início, foram artes que foram criadas para guerra, né? Por isso o nome marcial, que vem de guerra. Antigamente, quando não tinha tanta tecnologia de armas, e aí, por exemplo, na época dos samurais, era espada, se perdesse a espada tinha que lutar, né? E a ideia que eu falei no início lá da arte do jiu-jitsu, né, que os Gracie transformaram aqui no jiu-jitsu brasileiro, o jiu-jitsu mais forte do mundo, e eles passavam não só os golpes, mas passavam o estilo de vida deles, forma como se alimentar, forma como descansar, hábitos. Os alunos dele não bebiam álcool, então eles realmente impuseram os princípios nos alunos dele. Não são todos os mestres que fazem isso, né? E aí o jiu-jitsu era a arte marcial mais eficiente nessa época dos samurais, porque os samurais usavam armaduras, né? A espada não só alcançava nas junturas, nas articulações e tal, e aí quando caía a espada, não dava para trocar soco na armadura, ia ser só ferro com ferro. Então a arte marcial, o do jiu-jitsu, que trabalha com estrangulamento, torções, era muito utilizada naquela época. Então imagina se a arte marcial era feita para guerra. O soldado de guerra, você já viu algum soldado de guerra aqui, na verdade, país que, vamos pensar num cenário de guerra constante. Um soldado de guerra não tinha como estar acima do peso, porque ele estava participando de treinamento, participando de guerra, alimentação, e o treinamento é arte marcial. Então, a arte marcial, se a gente analisar, os princípios das artes marciais são princípios de guerra, né? Princípios de exército que estão em guerra. Então, o soldado que tem que estar pronto para a guerra, ele tem que estar bem fisicamente, condicionado, alimentado e descansado para defender a sua pátria, o seu país, sua nação. Então, era quase impossível ter um soldado acima do peso. Só se fosse uma patente alta que se descuidasse ali dos princípios, né? Porque ele poderia pensar que eu nunca vou precisar ir para a guerra e relaxasse. Mas encarando um cenário de país que está em constante defesa da sua nação, é quase impossível ter um soldado acima do peso. E o soldado é basicamente o artista marcial, porque naquela época, né, a gente está encarando um cenário mais antigo, naquela época não tinha, todos os soldados tinham que ser
praticantes de artes marciais, faixa preta de alguma arte marcial. E aí mais pra frente, quando tipo passou essa época de samurai, que não usava mais, as guerras não se usava mais aquela armadura, era aquela tipo arma de fogo já, só que tinha um tiro só, né, aquelas que tinham que socar a pólvora e tal. Basicamente era um tiro só, errou um tiro, ainda tem gente viva, eles tinham que partir pra luta. E aí as outras artes marciais que são de strike, né, de soco e chute, por exemplo, o karatê, elas foram feitas, tipo, se aprimoradas para matar com só um golpe. Era um golpe matar, porque imagine vir um exército. Se você ficasse tipo 5 rounds lutando com um, outro 20 e matava. Então o karatê, ele existe, ele agora foi proibido vários golpes porque virou um esporte, né, para não acontecer que no início assim aconteceu de pessoas morrerem em campeonatos, mas antigamente era essa a função do karatê, matar com um golpe só. Então, da mesma forma, se aquele soldado daquele exército tinha que, para proteger a sua vida e o país, tinha que matar com um golpe só, se ele tivesse acima do peso, ele não ia conseguir matar. Ele ia se matar, né? Então, ele tinha que ter a disciplina no treinamento, na alimentação, no descanso, para estar pronto para o combate, para estar sempre protegendo o seu país, a sua vida. E com isso, os princípios das artes marciais são princípios de guerra, princípios de exército também, que são duas comprovações. Desculpa, amanheceu mais frio aqui hoje. Então, são duas comprovações para provar a vocês que os princípios das artes milenares, né, das artes marciais, são princípios também dos tempos de guerra antigo que podem ajudar, né, quem está nesse processo de perder o peso e não consegue. E eu me preocupei com isso quando eu montei em 2016. Eu iniciei a montagem do Power Fight Fit, que é o treino que eu comecei a dar presencialmente em algumas academias. E em 2019 eu comecei a produzir aqui conteúdo para outras pessoas também terem acesso de forma remota. Aí veio a pandemia, eu abri as primeiras turmas no ano de 2020, durante o ano todo cada mês eu abria uma turma para academia online, e eu me preocupei nesse sentido da pessoa, com base nesse pensamento, nesses princípios das artes marciais, da guerra, da pessoa não só perder o peso, porque o soldado lá não podia só focar em perder o peso, ele tinha que melhorar o condicionamento, tinha que ter força, resistência, né? Mas o ativo maior, o mais importante de início, por exemplo, para uma pessoa que, por exemplo, entrou no exército lá, entrou na arte marcial, entrou no Power Fight, estiver acima do peso, é queimar o peso. Aí por isso eu atribuí o método HIIT, o treinamento HIIT, que é o treino de alta intensidade intervalado, que já foi comprovado cientificamente que é mais eficaz na queima calórica, né, na perca de peso, do que o aeróbico, por exemplo, que é o que antigamente era mais usado, que hoje ainda, né, para quem não conhece o HIIT. Porque o aeróbico você vai queimar aquelas calorias ali durante o exercício, beleza, massa, queima boas calorias. Mas no HIIT você vai queimar, além de queimar um pouco mais do que o aeróbico, por ter alta intensidade alternada ali com baixa, você vai causar um dano no corpo, podemos dizer assim, microlesões, microdanos, que o nosso corpo, o organismo, ele é inteligente, ele tenta, depois que a gente para, se recuperar, né? Recuperar aqueles danos. E como é que ele faz isso? Queimando gordura. Ele usa a gordura que está acumulada ali, que o seu corpo acumulou, achando que para não passar fome depois, porque ele tem medo de passar fome, ele guarda a gordura para comer mais tarde, né? E aí ele queima aquelas calorias guardadas ali, geralmente nas regiões mais localizadas. Então eu incluí o treino HIIT no meu treinamento para justamente ter essa queima potencial. Tem até um vídeo aqui nos que eu postei, eu acho que eu repostei recentemente, de um aluno meu que ele treinava com aquele medidor de queima calórica. Ele pediu para ele deixar ligado durante o treino, desligar e ligar novamente, deixar ligado durante 24 horas. Ele queimou, não vou lembrar a quantidade certinha, né, mas a quantidade que ele queimou no treino
comparado ao que ele queimou durante essas 24 horas descansando, foi umas 4 vezes mais, se eu não me engano. Mas depois dê uma olhada ali, tá no meu feed. Depois qualquer coisa eu posto nos stories de novo hoje. Então, esse efeito chamado EPOC, que você depois do treino HIIT, Power Fight Fit, você pode ficar até 48 horas queimando calorias em descanso, entendeu? E aí tem uma outra questão que eu, para não deixar só nessa questão de queima, né, e de condicionamento físico, porque o fato de você treinar em alta intensidade ali te ajuda a melhorar a sua condição cardiorrespiratória, foi incluir exercícios que vão ajudar a desenvolver massa magra, força, resistência, né, exercícios da calistenia, flexão, agachamento, para tornar o treinamento de forma completa, para dar um ganho completo para vocês. Com também movimentos das artes marciais, né, que as artes marciais são comprovadas também que tem uma superioridade na queima calórica em relação ao aeróbico, por causa dos movimentos, por causa da força que tem que colocar no movimento, da velocidade, do gasto, do consumo de oxigênio que a gente tem. Porque, basicamente, quando a gente treina e isso começa a suar, né, ali a gente só está eliminando o líquido. O que faz a gente queimar caloria mesmo é o consumo de oxigênio durante o exercício. Então, quanto mais ofegante a gente fica, mais a gente queima caloria. E drills do jiu-jitsu, né, são exercícios que eu coloco porque são para pessoas, como são baseados no treinamento dos lutadores, tem que ter movimento das artes marciais. E justamente meus alunos são admiradores, já treinaram quando criança e não voltaram, não voltaram no dia, dá para você treinar, se encaixa